para vocês tudo bem? Eu posso gravar? Algum problema? Ok. Ok. Dolores? Tá tranquilo. Felícia? Danilo, tudo bem, né? Tá. É porque isso vai para a plataforma depois. Semana passada eu sou marinheiro de primeira viagem, embora seja já bem rodado, mas para lidar com essa plataforma, para mim, eu já usei muito poucas vezes, né? Eu esqueci de gravar semana passada. Aí, no domingo, eu fiz a aula todinha sozinho. Aí, eu gravei a aula, né? O que aconteceu? A Paula... Ei, Paula! Tudo bem? Está sem microfone, tá? Seu. Ok, tá tudo bem. Eu estava tentando entrar pelo computador, mas não consegui acesso. Ah, não tem problema. Não Nilton, sei por quê. boa noite. Tudo bem, Nilton? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Maravilha. Bom, aí vai chegar mais pessoal, creio eu. Vou falar umas coisas. Eu pensei em algo, ver o que vocês acham. Todos os itens que nós vamos estudar, hoje, por exemplo, são 2 itens do livro. Por quê? Porque senão essa psicomentoria até o ano que vem, aí não dá, né? Então, eu fiz uma suma, mas vocês têm no livro todos os itens que nós vamos estudar aqui. E existe um programa do que nós vamos fazer, né? Um planejamento. Eu enviei aí no nosso grupo, né? Só que ali só eu que posso acessar. Esse programa ele está no meu site. Ele está no meu site. Então, o site é www.adalbertogodoy.com, www.adalbertogodoy.com. Depois, eu acho que eu coloquei lá no grupo do Terapeuta Integral, mas se vocês entrarem no meu site, tem a área do aluno. Aí clica na área do aluno, aí lá tem as avaliações que devem ser feitas no nosso curso, das videoaulas, e lá tem o programa da psicomentoria. Então, como é muita coisa, eu vou falar um pouquinho por vez, senão a gente vai ficar muito tempo enroscado aqui. Então, entrou no site, clicou na área do aluno, clicou na programação da mentoria, pronto. Você vai ter toda a programação até o último dia nosso. Ok? Último dia não, isso vai para a eternidade, né? Até o último dia de psicomentoria. O que eu imaginei? Como quase todas as aulas têm 2 itens, vê o que vocês acham. Eu imaginei o seguinte, de vocês estudarem, porque tem lá, vocês estudarem o item antes de nós fazermos a aula. E aí, na próxima aula, vocês já viriam com o material estudado e eu ia apresentar e vocês ficariam mais inteirados, até para alguma pergunta, alguma coisa. Então, existem 2 possibilidades. Continuar do jeito que está, eu vou expondo e na hora que vocês puderem, vocês estudam, ou entrarem lá, já estudar o material, e aí eu vou fazer aula do mesmo jeito. Eu entendo até que pode ficar em aberto isso. Ou seja, eu já estou passando a dica. Em aberto, que jeito? Fica lá, está lá no site. Se você quiser estudar antes, você entra e estuda. Você fala, não deu tempo, ou eu não quero, seja lá o que for o motivo, tudo bem, eu vou fazer a aula do mesmo jeito. Quem conseguir estudar antes, ele vai ter mais facilidade, né, em pegar
as diretrizes da aula e tal, ou até para fazer perguntas. Então, vamos definir assim, para não ter que falar sim e não. Então, entra no site, quem quiser, entra no site Área do Aluno, Programação da Psicomentoria. Aí eu quero fazer. Então, você vai lá, a próxima quinta-feira está marcado qual vai ser o item, ou quais serão os itens. São 2. Se quiser, você estuda e já vem com ele, né? Estudado e tal. Fiquem abertos. Quem não puder, às vezes não dá tempo, qualquer coisa, sem problema. A gente vai fazer a aula do mesmo jeito. Beleza? Fica bom assim, porque aí todo mundo, né, pode se ajeitar. Eu já pedi aí a autorização, né, do pessoal, só entrou o Nilton e acho que a Paula. Não sei. O Nilton e a Paula, porque eu estou gravando. Aí pedi autorização, tá tudo bem. Tá bom. Então vamos nós. Nós vamos falar do item 3.1.8, autoobservação. A autoobservação, ela é essencial no processo da nossa vida. E, obviamente, ela tem que ser essencial no processo da psicomentoria. O que eu quero dizer com isso? Como é que você vai conseguir ajudar alguém que não está disposto a olhar para si mesmo? É algo bem complicado, não é? Uma pessoa que não está disposta a olhar para si mesma. Aí, se ela não quiser, bom, você vai fazer tudo o que você tem que fazer. A sua parte é uma, a dela é outra. Se ela não fizer a parte dela, o prejuízo é dela e o prejuízo do tratamento. Mas a autoobservação, ela é essencial. E nós vamos falar, nós criamos uma não sei, não é uma regra, é uma maneira de observar ou uma sequência de passos que você dá para atingir a ideia do autoconhecimento. Ou seja, essa autoobservação, ela... Deixa eu ver aqui, que tem uma pessoa pedindo, é Eliana. Eliana, ok, deixa ela entrar aqui para a gente... Tá. Pessoal, a Eliana falou que vai pagar hoje um churrasco para todo mundo, beleza? Não é, Eliana? Saiu fora. Com certeza. Boa noite, gente. Desculpa o atraso, tá? Então, a autoobservação é algo inevitável na nossa vida. Se nós não quisermos, nós vamos ser levados, aliás, nós não vamos, nós somos levados diariamente à autoobservação. Porque é isso que faz com que a gente cresça e destrave aquilo que está nos segurando. Dessa forma, é importante que nós trabalhemos com o cliente essa verdade, de que é importante que ele comece um trabalho de autopercepção. Até porque, como é que você vai fazer terapia com alguém se a pessoa não se percebe em nada? Se ela entra na psicoterapia, na psicomentoria, e ela não sabe disso, o meu dever é, obviamente, começar a informá-la e começar a oferecer para ela um material para ela buscar essa autoobservação. Porque ela pode vir crua para você. Você está ali, tal, mas ela chegou crua, ela não está acostumada a fazer outras coisas, e passear, comprar roupa, ou sei lá o que, pescar. Aí esse sujeito vem bruto, de repente você pega um caso desse, né? Ele entra sem a mínima noção do que é uma coisa ou do que é outra. Mas ele tem um problema, ele está com uma depressão, está com um problema espiritual, ele está ciclotímico, seja o que for. Então, eu tenho que ter a certeza absoluta que eu tenho que
ajudá-lo a caminhar para a autoobservação. Eu chego a fazer com os clientes, aí já vamos dando uma dica, eu peço a eles, tem que ser algo fácil, tá? Porque se começar com coisa, monta um relatório, 200 páginas e tal, o cara nem volta na outra semana, né? Você tem que fazer uma coisa prática, factível. Então, o que eu falo para a pessoa? Ó, procure durante a semana se observar. Parece tão elementar isso que eu estou falando, gente. 99% das pessoas, incluindo nós, na maioria das vezes, não fazemos isso. Nós temos atitudes automáticas e repetitivas, e nós não nos atemos à importância dessa autoobservação. Como nós também vivemos essa experiência, o sujeito deve viver mais ainda do que nós mesmos. Então, o que eu sugiro? Que a pessoa pegue o celular e, de repente, aconteceu lá com a esposa, um arranca-rabo com a esposa. Obrigado. Aí ele anota no bloquinho de notas. Sei lá, tipo, segunda-feira, problema com a esposa. Esquece aquilo lá. Aí sei lá, na terça-feira aconteceu uma coisa qualquer aí com um profissional da vida profissional dele. Na quarta, ele teve um pesadelo terrível, ficou muito mal, Ele vai anotando no celular. Hoje mesmo, eu fiz terapia com um rapaz, fez bonitinho, trouxe a semana inteira, aí a gente pode pontuar sobre tudo aquilo, porque isso é autoobservação, entende? É isso que é autoobservação. Não é nada assim. Às vezes a pessoa acha que não tem o que fazer, porque ela acredita que essa autoobservação tem que ser quando aconteceu uma coisa estrondosa, e não é. A maioria das coisas que nos denunciam, às vezes, ficam escondidas, invisíveis em nós. Então, se eu for levar para a terapia somente um momento que aconteceu lá uma briga, uma coisa muito grande, que me fez muito mal, eu estou fugindo da realidade, porque eu sou mais do que aquela briga. Eu sou mais do que aquele momento, né? Então, é importante você pedir para o cliente ele se auto-observar e oferece para ele essa ferramenta no mínimo. Você pode oferecer outras. Essa eu falo que é super simples. Quem não tem um celular na mão? Todo mundo. Então, acontece alguma coisa, anota. Hoje o cliente trouxe tudo, a semana inteira ele trouxe. Claro que não precisa ser... Bom, pode ser do jeito que quiser, mas se a pessoa quiser anotar assim, algumas coisas mais esparsas, inclusive de estar na semana e lembrar uma coisa da infância, por exemplo. Às vezes acontece alguma coisa que faz ele se arremeter à infância, então ele vai lá e anota. Aí, no dia da sessão, ele traz para você isso, para que vocês dois juntos possam fazer a psicomentoria, né? Que é onde a gente vai usar aí vários instrumentos, conforme nós formos falando, conforme formos fazendo, nós vamos falando disso. Então, essa autoobservação, nós colocamos uma sequência de fatos que são importantes para que ela possa acontecer de uma maneira mais organizada. Pense que o sujeito que não faz a autopercepção, o sujeito que não faz a autoobservação, ele não sabe nem como começar a fazer. E, às vezes, a gente não sabe nem como começar a orientar ele a fazer. Então, nós colocamos uma dinâmica. Qual é a dinâmica? É essa aqui. Primeiro passo do trabalho da autoobservação. Chama-se autopercepção. Só para vocês ficarem mais orientados, isso está no livro. Benedita está chegando. Tudo isso está no livro, tá? Mas se quiser anotar, sem problema. Então, o primeiro passo da auto-observação é a autopercepção. O que é a autopercepção? Eu preciso começar a olhar para mim, senão não vai funcionar o processo. Né? Não adianta, às vezes a pessoa fala assim, você pode perguntar para ela ou querer argumentar, né? Você faz algum movimento
de autoobservação, aí ela pode dizer assim, não, eu estou lendo umas obras legais. Tá, isso não é autoobservação. Eu estou lendo um livro de autoajuda. Não é autoobservação. Autoobservação você não precisa de livro nenhum. Às vezes é não só dispensável, como não é recomendável, porque você fica escondendo atrás de conteúdos intelectuais para não acessar suas emoções, não acessar os seus sentimentos. Então, eu quero ler, tá bom, vou estudar, tá, um determinado momento, beleza. Só que a autoobservação, que tem como primeiro passo a autopercepção, é uma busca consciente de compreender a mim mesmo. Então, eu vou me observar durante a semana. Eu vou ver o que eu estou fazendo. Eu vou ver como estão meus sentimentos, como estão meus pensamentos. Não tem como mudar se eu não começar por aí. Todo o resto é ilusão. Todo o resto é ilusão. Então, livros de autoajuda que promete que você escreve os seus defeitos num papelzinho e põe fogo no outro dia até 10, não percam seu tempo. Viu? Porque não é assim que funciona na vida adulta. Esse é um pensamento infantil, né? Então, o trabalho de mudança é algo definitivamente suado, difícil, né? Então, a autopercepção é o primeiro passo. A autopercepção, ela nos leva ao segundo passo automaticamente, que seria o autoconhecimento. Bem lógico, né? Se eu começo a me perceber, eu começo a me conhecer. A autopercepção me leva ao autoconhecimento. Se eu começo a me perceber, eu começo a me conhecer. Parece uma coisa tão elementar, gente, mas com os anos que eu tenho aí de trabalho em cima disso, não é. Não é porque a grande maioria, e nós fazemos isso ainda, nós atribuímos aos outros, às coisas, aos fatos, tudo o que acontece conosco. O que denota que nós somos ainda iletrados em autoconhecimento. Então, tudo está fora de nós. Gente, tudo está dentro de nós, não está fora de nós. Fora de nós é como nós observamos a vida. Agora, o que observa a vida é o que está dentro de nós. Então, começar a perceber profundamente como eu estou agindo, como eu estou pensando, como eu estou sentindo, me leva a esse autoconhecimento. Então, eu passo a ter uma visão mais adulta de mim mesmo, menos infantilizada. Qual que é a visão infantilizada? Todo mundo é responsável, eu não sou responsável, né, por nada, né? Rebeldia diante das situações, né? São todos movimentos, birra diante das situações, são movimentos infantilizados. Então, o autoconhecimento é o segundo passo desse movimento. Bom, se eu chego ao autoconhecimento, eu mergulho na autoconsciência. O que é autoconsciência? É quando já eu me apossei de mim mesmo. É quando eu já tenho intimidade comigo mesmo. E parece que é bonito eu falar isso, né? Intimidade comigo mesmo, nossa, é bonito e tal. Gente, isso é um horror. A hora que você passa a ter intimidade com você mesmo, é um horror, porque você vai ver você nu e cru. Como é que você é? Que dor que é essa que você carrega? O que te segura? O que te mantém vivo? Qual é a tua busca? É de chorar. Eu digo sempre brincando com o pessoal, se alguém te chamar para um grupo de autoajuda e de autoconhecimento, que é uma delícia, é tudo mentira. Falar que é uma delícia é mentira, porque não é autoconhecimento. Gente, autoconhecimento, nós vamos à raiz dos nossos problemas. E a raiz dos nossos problemas é tão profunda que nós negamos essas raízes pelo medo de encontrar respostas. E o cliente é diferente? Não.
Nós vamos aí uma coisa bem legal da gente levar como método é que quando você está com o cliente, você também está fazendo em você um trabalho de autoobservação. É automático, é um espelhamento. Conforme você sente as reações do cliente, conforme você sente a exposição dele, o pensamento, o sentimento, você consegue fazer isso porque existe uma referência em você mesmo. Ou seja, eu não consigo enxergar, por exemplo, eu não consigo ouvir na mesma frequência que um cachorro. O cachorro atinge frequências extremamente sutis. Eu não consigo. Agora, se o som é um pouco mais alto, eu consigo porque eu entro na mesma frequência. A mesma coisa se dá num trabalho de psicomentoria, quando o sujeito começa a trazer as coisas que está lhe perturbando, e nós entramos numa certa sintonia com aquilo. Ou seja, eu tenho que tomar aquilo para mim como aprendizado sobre mim mesmo. Beleza? Agora, é óbvio que eu não vou inverter o quadro, né? Fazer o cliente virar psicoterapeuta e eu começar a falar, né? Óbvio que não. Mas eu tenho que aprender isso. O cliente é um espelho, ele acaba refletindo coisas que têm a ver comigo também. E você sabe por que isso é bom? Porque eu estou em aprendizado e eu abaixo a minha bola. Eu não sou tudo, né, que eu possa imaginar que eu sou. Eu abaixo a minha bola e vou trabalhar um pouco mais consciente dentro de uma certa humildade. Então, o terceiro passo é a autoconsciência. O terceiro passo nos leva ao quarto, que é a autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? Gente, é sequência lógica, né? Depois que eu me conscientizei, que eu entrei no movimento de autoconscientização, eu sei que eu sou responsável por tudo o que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, todas as emoções que eu veiculo, sou responsável por tudo. Então, o nosso trabalho dentro desse momento da autoobservação é tentar fazer o cliente entrar nesse movimento. Gente, vale a pena. A hora que o sujeito... Eu tenho visto coisas belíssimas, belíssimas. Clientes que chegaram assim, com um grau quase que zero de autopercepção e que foi sessão a sessão, sabe? Foi crescendo, começou a fazer perguntas, começou a ver o que não estava certo, depois começou a admitir que isso não estava legal e começou a se transformar. Aí, gente, aí é um show o trabalho. É um show. Depois que você entra nisso, é um show, porque você começa a ver o cliente bater asa. Dali para frente, é só se houver uma coisa muito fora da média, senão ele vai voar. E o objetivo do trabalho é esse, né? Ajudá-lo a voar com as próprias asas. Então, a autorresponsabilidade é a resposta que nós precisamos da própria consciência para saber que nós produzimos a nossa realidade. Somos nós que produzimos a nossa realidade. O cliente tem que saber disso, você tem que orientá-lo, que é ele que produz a sua própria realidade e, portanto, é autorresponsável por ela. No começo, não é fácil. E aí você tem que ter um pouco de sabedoria. Vocês já ouviram um ditado caipira que diz assim: cuidado para não espantar o burro? Pois é. Esse ditado quer dizer o seguinte, que às vezes você vai muito cheio de energia para cima do animal lá, do burro, ele espanta e vai embora e você fica a pé. Mais ou menos é assim com o cliente. Você já sabe de um monte de coisa, mas se você invadir o intelecto dele com essa explosão de coisas, você pode perder o burro, ou seja, o cliente não vai dar conta da demanda.
Então, tem que ser fase a fase. Vai ter fase que você vai ter que concordar com algumas coisas, não no sentido de ser irresponsável, tá? Mas no sentido de concordar para que você possa chegar até onde ele está, para você ajudá-lo a sair dali. Então, essa questão da autorresponsabilidade, gente, é a ponta de tecnologia. Quem chega nesse ponto, daí para frente vai embora, voa. Daí para frente voa. Porque se eu sou responsável pelos processos da minha vida, o que me segura? Porque enquanto eu penso assim, é o meu irmão, é ele que acaba com a minha vida. Pô, eu estou seguro no meu irmão. Ah, é a minha esposa, ela acaba comigo, então eu estou preso na minha esposa, eu sou vítima da minha esposa, né? Porque é fulano, é ciclano, ou é o meu emprego, o meu patrão. Eu estou preso nessas coisas. Aí eu aceito essa situação de estar preso e fico aprisionado. Só que eu não estou preso a ninguém, estou preso a mim. Quando eu entro no momento da autorresponsabilidade, eu descubro isso. É doloroso, como eu falei, muito doloroso, porque eu vou começar a ser dono de tudo que eu construí. Só que é libertador. Libertador por quê? Ah, o fulano tal coisa. Não tem nada a ver com fulano, tem a ver comigo. Ah, minha esposa não quer. Eu sou espírita, minha esposa não quer ir no centro, então eu não vou. Ela não vai, vou eu. Ah, eu sou católica, ela não vai na igreja. Ela não vai, vou eu. Eu sou responsabilidade minha, ela é dela. Entende? Então, esse momento da autorresponsabilidade, gente, é o momento da ascensão, né? Daí para frente começa o voo. E aí, daí para frente, é o quinto passo, é a ingressão na maturidade espiritual. Esses espíritos, esses seres que chegam nesse ponto da autorresponsabilidade, eles começam a ingressar na percepção da vida a partir de uma ótica de autoconhecimento e espiritual. Não quase, não é impossível, mas é muito difícil a pessoa que vai vasculhando, ela não chegar à conclusão da espiritualidade, né, da vida espiritual, do mundo das energias, né? Pode, né, se a pessoa tem um espírito de sistemas, ou seja sistemático, ele vai negar pelo sistema que ele criou. Mas se ele deixar fluir a vida dele dentro dessa perspectiva, com certeza esse fator da autopercepção, o fator da espiritualidade, né, e até da ética e da moral, vai ser consequência do que ele viveu até então. Então, esse item, né, da autoobservação é extremamente importante, porque tudo começa daí, compreende? Se eu não fizer bem feito isso, se eu não conseguir ajudar o meu cliente nesse sentido, não estou dizendo que não aconteça um outro processo. Vai acontecer, mas é um processo mais lento, né? Processo que leva o sujeito, cliente, a esse entendimento da realidade, aí ele cresce mais rápido, se liberta mais rápido, se torna autônomo mais rápido e atinge a maturidade, até onde é possível, naturalmente, mais rápido. Então, sobre esse item da autoobservação, nós fizemos esses apontamentos para a gente poder concluir esse item. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão fazer. Agora eu vou entrar já no segundo item, que é o estado de permissão. O que é o estado de permissão? Você vai fazer um trabalho com o cliente, certo? É um trabalho de intimidade. Pense que o sujeito vai estar com você e vai estar abrindo a dor dele, então você tem que estimulá-lo, né, diante do processo da autoobservação e da exposição.
Mas tem um fator que nós até acrescentamos no livro como objeto de estudo, que é o fator da permissão, estado de permissão. O que é o estado de permissão? Muitas pessoas, eu diria que muitas mesmo, são muito fechadas, né? Então, vai fazer a dificuldade até de muita gente chegar na psicoterapia ou qualquer outra terapia que seja ligada ao pensamento, é justamente porque as pessoas são fechadas e não querem falar das coisas que carregam. Aí ficam amontoando esse monte de coisas e adoecem. Então, o estado de permissão é algo que tem que existir na psicomentoria. Sem o estado de permissão, o nosso resultado vai cair bastante. Vai existir, mas vai cair. A permissão é quando o sujeito se permite ser acessado pela técnica. Ele vai passar pela psicomentoria, depois vai passar pela técnica da corrente de restauração integral. Você tem que conseguir, com o seu jeito, com o que nós estamos ensinando, com todo o material, conseguir que ele se sinta tão à vontade que ele permita que isso aconteça. Estado de permissão. Mas ele veio aqui na clínica, então ele está querendo. Não, nem sempre. Às vezes a pessoa quer passar uma procuração do problema dela para você. Isso acontece muito, né? Ele não quer falar nada, ele não quer fazer nada, não quer mudar nada, e eu estou aqui, eu paguei para você, então você vai resolver meu problema. Óbvio que não é assim, óbvio que não acontece isso. Então, o estado de permissão é quando você conscientiza a pessoa que ela precisa se permitir ser acessada, tanto pela psicomentoria como pela técnica da corrente de restauração integral. Quanto mais, gente, tem uma regra de ouro, eu falo para todos os clientes, quando começam, eu digo assim, tem uma regra de ouro o trabalho. Quanto mais nós nos aprofundamos na psicomentoria, mais há profundidade na limpeza da técnica. As duas são proporcionais. O quanto que você consegue aprofundar a psicomentoria, significa que também a corrente vai conseguir acessar informações, detalhes, energias da pessoa, que vai ter um significado muito grande. E quanto maior o significado, maior é a interação na corrente, e, obviamente, maior é o bem-estar que a pessoa sente quando desce da maca. Isso é líquido e certo. Então, o estado de permissão está ligado a isso. Está ligado exatamente à capacidade que você, como psicomentor, tem de levar a pessoa a se entregar ao tratamento. Ou seja, ela precisa permitir que você, como psicomentor, possa acessá-la. E que a corrente, como técnica, possa acessá-la. Então, isso dá um resultado, altera drasticamente, né, o resultado. E por que às vezes é complicado isso? O universo é tocado por leis, né? O universo é uma soma de leis. Existe uma lei que nós conhecemos, né? Muitos conhecem, os espíritas conhecem, outros conhecem, que é a lei do livre-arbítrio. Ou seja, eu posso tomar decisões sobre mim mesmo. Deus me permite. É tão maluco isso que, se eu quiser me suicidar, eu posso. Só que eu vou colher todos os resultados do ato que eu fizer. Então, essa lei do livre-arbítrio também dá à pessoa um direito.
de não ser acessada pelo psicomentor e de não ser acessada pela corrente. E aí vocês podem dizer assim, mas então o que esse sujeito foi fazer lá, não é? O que ele foi fazer lá no consultório se ele não permite ser acessado pela técnica da psicomentoria, pelo psicomentor, e se não permite ser acessado pela corrente? Gente, ó, tem duas formas que são bastante significativas. Duas formas. Veja bem. Existem as defesas do ego. O ego, ele é uma das instâncias da nossa personalidade. A nossa personalidade é dividida em id, ego e superego. Então, ele é o mediador. O ego é um mediador entre essas duas instâncias da nossa personalidade. E esse ego, ele cria defesas. Como é isso? Tipo assim, você sofreu bullying na sua infância na escola. Então, você registrou um trauma, né? O próprio consciente, e aí é o ego, tenta criar respostas, ou melhor dizendo, criar condições para que isso que está dentro de você não seja acessado. Não é? Então, por exemplo, sofreu bullying, aí criou lá os seus traumazinhos e tal, tal, tal. Aí, de repente, tem umas crianças brincando. Você vai no aniversário, tem um monte de criança brincando lá fora e você está com a sua mãe. E a sua mãe fala assim para você: vai lá brincar com os meninos, tal. Você fala: ah, mas eu não estou com vontade. Não, mas vai lá. Ah, estou com dor na perna. Vai lá brincar, tal. Não, não estou bem. O ego está criando essas desculpas, né, que são chamados de mecanismos de fuga do ego. Ele vai criando essas desculpas para proteger a criança, porque ela tem esse receio de novamente passar pelo bullying. Então, é uma defesa consciente, é o ego que está criando uma parte da minha personalidade. Mas existe as defesas inconscientes, são mais difíceis ainda. É quando eu não sei por quê. Não sei. Por exemplo, o menino era um bebê e a mãe foi dar banho, né, no bebezinho, na banheira, e, sei lá, escapou ali, o menino teve um quase afogamento. Ele registrou essa informação. Passou, tal. Ele vai lá lembrar, né, com 5 anos, 10 anos, ele vai lembrar que com 3 meses ele quase se afogou? Claro que não. Ah, mas isso passou assim sem ser registrado? Não passou sem registrar. Isso ficou registrado no inconsciente. E como é que isso se manifestaria em termos de defesa? O rapaz tem um medo alucinado de água. Então, ele é um jovem e vai participar de um churrasco com outros amigos, que são jovens também, na casa de um deles. Aí os meninos estão lá, um jogando, tem uma piscina, um jogando o outro na piscina. Aí junta todo mundo lá, uns 3, 4, e vão jogar na piscina, ele quase tem uma parada cardíaca. Grita, entra em pânico e tal, falta o ar, né? Tem uma crise, né, respiratória. Todo mundo fala: gente, esse cara é louco. Esse cara é louco. Cair na piscina ali, todo mundo está caindo, ninguém vai entender, pior, nem ele entende. Ele não sabe por quê. Então, aí é uma defesa do inconsciente. Né? Gera um medo para ele não ir, porque tem o conteúdo lá dentro, é como se eu fosse repetir aquela história. Muito bem, diante disso tudo, são esses mecanismos do ego, né, e do inconsciente, que podem criar
uma certa aversão, quando não uma certa defesa, a se abrir. Por isso que o estado de permissão é importante. Eu vou lá vou fazer minha terapia, minha psicomentoria, vou fazer. Eu tenho lá, de 1 a 10, eu tenho 80 problemas, 8 problemas. Mas aí eu entro e começo o trabalho, e aí eu não entro nesse estado de permissão. Ou seja, eu não me permito ser acessado. E aí, hipoteticamente, dos 8 que eu tinha que trabalhar, eu trabalho 2. Claro que há uma perda nisso. Porque eu estou dizendo, consciente ou inconscientemente, que eu não quero trabalhar aquilo. E existe a lei do universo, que é a lei do livre-arbítrio. Se ele não quer, ele não será. Compreende? Então, o estado de permissão é aquele em que a pessoa, consciente ou inconscientemente, diz assim: eu me permito ser acessado, eu quero saber o que está acontecendo comigo, eu quero me curar disso. Eu estou verbalizando, mas ele não precisa verbalizar isso, ele precisa entrar nesse estado de quem se permite ser acessado. Aí a nossa produtividade, ó, vai lá em cima, no trabalho. Por isso que, às vezes, existem as sessões, né? Vem um cliente na sessão, ou começa a fazer um tratamento, e as sessões são sessões Xerox. Conhecem sessões Xerox? Umas iguais às outras. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Porque o cara, ou a pessoa, não quer entrar em estado de permissão. E eu, como psicomentor, preciso ter habilidade, sabedoria, experiência, seja o que for. Você tem que usar o recurso que você entende que você, com esse recurso, eu vou atingir. De repente, é a sensibilidade ou emocional da pessoa. Eu tenho uma poltrona aqui que tem uns clientes que vêm pela primeira vez, falam assim, não, o fulano pediu para eu vir aqui, tal, tal, tal. Uma moça, aconteceu vários, mas uma está bem clara na cabeça. Nossa, falou que é demais, que não sei o quê. Aí ela senta na poltrona e começa a conversar, em 2 minutos começa a chorar. Meu Deus, por que eu estou chorando? Por que eu estou chorando? Porque a nossa presença vai criando esse elan, e aí a pessoa entra no nosso campo e ela se sente segura, se sente atendida, e a partir daí ela expressa as emoções. Então, você pode ter também no seu consultório essa cadeirinha mágica, né? Faça o trabalho do jeito que você puder, com profundidade. Sempre pense em ter profundidade. E pensa nesse detalhe: eu preciso ajudar essa pessoa a permitir-se ser acessada. Ah, com que recurso? Cada um de um jeito. Talvez tem alguns clientes que você vai perceber que existem perfis diferentes de clientes. Isso é muito importante também. Como é que é isso, esses perfis diferentes de clientes? Ó, tem clientes que são céticos, não acreditam em nada, né? Ele acha que, vamos dizer, que as coisas acontecem porque acontecem, tal, então ele é um perfil de cliente. Existem os ególatras, né? Ou seja, ególatras é aquele que o egoísmo é lá em cima e a pessoa se acha o centro do universo. Existe o descrente, não é que ele é cético, ele acredita, mas ele não acredita que naquele trabalho ele vai conseguir algum resultado que possa mudar a vida dele, tal, porque ele foi indicado, porque ele ouviu falar e tal. Existem aqueles que são meio imaginativos, né, que viajam, né,
no nosso dizer, né? Viaja um pouco na maionese, né? Mas tudo bem, é um perfil de cliente. Existem os fervorosos, né? Aquele que vem, se Deus quiser, com a graça de Deus, vai dar certo, tal. Existe o sabe tudo. Sabe tudo, ó, é difícil, hein? Sabe tudo, você vai falar, ele já sabe. Não, isso eu já sei. Aí tem que ter traquejo para lidar com todos esses perfis e outros tantos que existem. Então, conseguir trazer o cliente para esse momento é a grande pegada. Ele precisa liberar esse estado de permissão para que o tratamento possa se aprofundar. E às vezes a pessoa, ele fica tão... Ele se apossa tanto desse conteúdo dele que aquilo vira uma doença e ele simplesmente se apossa da doença também. Porque quando eu me aposto do que gera a doença, eu posso me apossar da doença. Então, eu passo a entender que essa doença, do ego, não precisa ser doença física, emocional, psicológica, do ego, espiritual, eu passo a entender, eu não quero mostrar para ninguém que aquilo faz parte de mim, que aquilo é parte integrante minha. Não é. É uma anomalia emocional ligada aos sentimentos, ao pensamento, ao espiritual, ao psicológico, ao psiquiátrico. E aquilo tem um jeito de curar, mas eu preciso dar passos fora de mim e me permitir entrar nesse estado de permissão que, notadamente, vai gerar os melhores resultados. Bom, gente, aí eu falei a maioria das coisas que eu precisava falar. Eu só vou dar mais uma pincelada em algo que eu achei muito importante, que é... deixa eu achar aqui. Toda semana eu vou falar de algo muito importante. Eu estou escrevendo um livro. Esse livro fala sobre uma afirmação de Tesla. Nikola Tesla, ele afirmou que se você quer conhecer todos os segredos do universo, basta você falar e pesquisar e pensar em termos de energia, frequência e vibração. E você vai desvendar os segredos do universo. Então, estou escrevendo um livro dentro dessa temática. Mas dentro dessa temática, tem uma coisa muito legal que eu vi aqui. Acho legal a gente fazer rapidinho, né? Só para aprendizado mesmo. Também, os sentimentos e as emoções são frequências, geram frequências, né? E eu vou falar todo enquanto eu vou falar de uma frequência. E para vocês verem como é que é interessante. Eu vou falar da frequência mais baixa que existe e nós vamos subindo até a mais alta, conforme for passando os encontros. Vocês têm alguma ideia de qual é a frequência mais baixa que existe? Frequência em hertz, tá, gente? Hertz é a medida da frequência. 1 hertz é o movimento de um ciclo em 1 segundo. Vocês sabem qual é a frequência mais baixa que existe? O medo? Não. Pode tentar, gente. Vocês vão morrer de rir, mas é uma coisa que nem parece que tem valor. Vergonha. Vergonha. Vergonha é a frequência mais baixa que existe no espectro de emoções e frequência. Aí tem alguns comentários legais, que é assim. A frequência, a vergonha, né? A vergonha tem uma frequência de 20 Hz. Baixinho, baixinho. Quanto mais rápida é a frequência, significa que tem crescimento.
né? Então, quanto mais evolui, até nós, quanto mais evoluímos, a nossa luz passa a ter uma frequência diferente, né? Ah, esse estado, né, de consciência mais baixo, que é o da vergonha, ele é um estado que nos dá pouca energia ou nos tira a energia. Nos tira, nós nos sentimos motivação, às vezes, para fazer alguma coisa por conta dessa vergonha. Não eu não posso, não é comigo, não sou eu, né? E aí o indivíduo ele deixa de tomar decisões, deixa de interagir por conta da vergonha de se expor. Eu falo isso porque eu já passei por situações como essa, né? Que em determinado lugar, tal, até você se sentir mais, né, seguro, tal, aí beleza. Mas todos nós temos um pouco disso, tá? O problema é que quando isso torna-se patológico, né? Ou seja, eu vivo por conta disso. Então, essa pessoa que passa, ela tem dificuldade de interação, né? E o nível mais sutil dessa vergonha é justamente o que nós chamamos de timidez, é a materialização dela. É onde a vergonha se materializa no comportamento, é uma emoção que se materializa no comportamento, que é a timidez. Para vocês entenderem como essa coisa de frequência é algo fantástico. Fantástico. Realmente Tesla estava certo. A pessoa que vive um processo de vergonha, que chega à timidez absoluta, ela quer sumir. Ela quer sumir. Se ela está numa festa, ela quer sumir da festa, não quer aparecer, né? Se tem um monte de gente fazendo alguma coisa, não se trata de alguém que é intratável, tá? Diferente. Existem pessoas que são intratáveis, não conseguem se relacionar e tal. Não é. É uma pessoa que tem dificuldade em se apresentar, em se colocar na realidade. E essa tentativa de fuga vai a tal ponto que algumas caminham para o suicídio, porque não se encontram em lugar nenhum, não se veem em lugar nenhum. Ou seja, se não tem lugar para mim, eu estou no planeta errado, no país errado, no lugar errado, na hora errada. E isso pode levar a pessoa até ao suicídio. Então, cada semana a gente vai colocar aqui uma dessas emoções, a sua frequência e qualidades. Muito bem. Eu estou aberto agora para as perguntas que vocês quiserem fazer. Roberto, a vergonha também é similar ao baixo estímulo da pessoa? Desculpa, fala de novo. A vergonha é similar ao baixo estímulo da pessoa? A baixa estima da pessoa? Se ela estimula a autoestima baixa. A autoestima baixa é a mesma coisa da vergonha? Não, ela é uma decorrência da vergonha. Ela é uma decorrência da vergonha. Entendeu? A vergonha é um estado que ele vive. E esse estado gera autoestima baixa. Então, é a pessoa que não se vê em lugar nenhum. Mas você sabe que até um certo tempo atrás, primeira vez que estou pensando nisso, para falar a verdade, agora conversando com você, tem muitas pessoas que eu conheço, até cheguei a acreditar, que a pessoa ser tímida talvez fosse uma parte até positiva. A pessoa é um pouco tímida, ela gosta de falar devagarinho, ela gosta de ter o espaço certo, na hora certa para falar, ela é um pouco mais atenciosa no momento que ela não vai falar na frente dos outros, ela é mais pautada. Eu achava que isso era até um crédito para a pessoa. Não, são coisas diferentes. Essa pessoa que você está narrando, ela não é exatamente tímida. Eu não vou dizer que ela é hiperhumilde. Ela está na faixa da humildade e da polidez. Ah, tá. Uma pessoa polida, né?
É uma pessoa até ética. Então, ela sabe respeitar o tempo do outro, dela. Não é isso. O sujeito que tem a entendi. vergonha. O sujeito que tem a vergonha é uma coisa um pouco mais densa que isso. Sem perguntas? Ô, Beto, eu tenho alunos que são muito tímidos. Eles, às vezes, têm vergonha, nem a presença, eles têm coragem de falar mais alto. Isso mesmo. Eles vão se fechando, sabe? Você vai falar, eles... Fala mais alto, não estou ouvindo. Ele, nem falar ele consegue. Sim. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu tenho alguns alunos assim que é difícil. Eles sentam lá no fundo, eles não querem se aparecer. Fica lá no fundo, põe capuz e fica assim, parece que... nossa! Sim. Ficam encapuzados para não se mostrar. Sim, sim. O que eu acho legal, e isso tem alguns... Eu não sei citar um exemplo aqui, mas eu já vi vários pela internet, de pessoas que viviam esse estado, se superaram e depois se tornaram até evidências públicas. Tipo artista, um político, seja um religioso, seja lá o que for, que veio desse histórico de vergonha e que foi se superando, se superando. Eu lembrei de um caso que é legal. Ele se chama Alquinder de Oliveira. Ele foi aí um dos bons, entre os melhores, né? Professor de... Ele formava palestrantes, sabe? Fazia esse tipo de orador, isso. E ele era esse caso, ele contava, falou, Dalberto, eu andava assim, se eu via uma pessoa, passava para outra calçada. Não era por raiva, não era por vergonha. Ele tinha uma vergonha que não erguia nem a cabeça enquanto ele andava. Aí ele foi se superando, se superando, superando. Agora você imagina, fazer um curso para dezenas de pessoas, você está lá na frente falando e tal, tal. Eu mesmo assisti palestras dele e tal. Então, foi alguém que saiu de uma situação e foi até a outra, deu conta, né? Talvez não. Eu vou falar uma coisa que vem da origem espiritual. O que acontece? Muitas vezes, o sujeito vem com trauma, no sentido dessa vergonha, dessa timidez, porque em encarnação passada ou passadas, ele foi exatamente o contrário disso, ou seja, foi alguém expansivo, só que ele usou a sua capacidade de envolver as pessoas, de seduzir as pessoas, para levar as pessoas e a si mesmo a uma queda, ao descrédito, gerando um monte de problemas. Geralmente, pessoas que trocam de relacionamento, usando as pessoas e tal, enfim, vários tipos de situações. Aí, na programação reencarnatória, que isso é possível fazer, uma das coisas que é decidido pela própria pessoa e pelos mentores que coordenam a reencarnação, uma das coisas que ele pode pedir, e esses mentores, é justamente que ele tenha esse recalque. Então, na característica psicológica dele, é trabalhado esse quantum energético para que ele tenha esse recalque. E aí passa a ser para ele o estigma da vida dele. Né? Por quê? Porque aí ele vai ter que lutar muito para reaver a sua expansão, né, consciencial, sua capacidade, fluidez, sua capacidade de falar, de envolver as pessoas, e aí aprender a fazer isso do jeito certo. Então, tem casos que, já li até em livros isso, de pessoas que vivem essa experiência por conta disso. Então, ela fica numa faixa muito baixa, que é a faixa da timidez. Mais alguém?
A gente vai abrir uma corrente hoje ou não? Vai. Vamos fazer uma corrente no final aqui, fazer um pega. Que bom. Eu vou falar um pouquinho, até na avaliação que eu passei para vocês, algumas pessoas, todos mandaram avaliação, algumas pessoas deram uma devolutiva no sentido de dar sugestões. Uma delas é que eu falasse um pouco mais sobre a equipe Regenera Psi e esse trabalho que surgiu disso, né? Que surgiu do convívio com essa equipe, né? Nós começamos tudo isso, gente, lá atrás, no movimento espírita, né? Lá no começo, estava bem verde ainda, pouco sabia das coisas, e fui devagar, fui aprendendo, estudando, sempre intuído pela equipe espiritual. Uma coisa marcante na minha vida é a intuição. Eu trabalhei, depois que eu passei esses anos, eu sei que eu trabalhei a vida inteira dentro da intuição. Por quê? Eu era jovem, eu era criança, eu lembro, quarta, quinta série, a professora pedia para fazer alguma coisa, não sei se era redação, eu queria fazer poesia, imagina. Nunca tinha lido uma poesia na vida, eu queria fazer poesia, e fazia, do meu jeito eu fazia, né? Depois disso, na fase da adolescência, aí derramou o intuitivo. Eu escrevia todo dia escrevia pensamentos, poemas e tal. Tem coisas que depois, muito tempo depois, eu fui ler, falei, gente, aonde que eu arrumei essa palavra? Sabe, tinha palavras que não é nem de longe. Eu fui conhecer essa palavra 10 anos, 15 anos depois. Então, mostrando o lado intuitivo. Então, em mim, a frequência é intuitiva. Toda a minha mediunidade se manifesta através da intuição. Por conta disso, essa espiritualidade foi me dirigindo, né? Vinha as ideias, eu ia fazendo, depois eu fui entendendo que eles estavam me orientando. Autores que eu deveria ler, trabalhos que eu deveria conhecer, posições e tentativas que eu tinha que fazer, e foi tudo ligado a essa equipe. Até que, há uns, sei lá, 15, 18 anos atrás, eu montei, não é isso, uns 12 a 15 anos atrás, eu montei um grupo lá na comunidade que se chamava Projeto Psi. Psi era Programa de Saúde Integral. PSI, Programa de Saúde Integral. Mas também significava psicossoma, que é o perispírito, e individualidade e soma. Então, é psicossoma, que é o perispírito. S, soma, que é o corpo. E I, que era a individualidade, que era o espírito. E aí nós montamos um estudo, eu fazia a parte do perispírito, aí envolvia tudo, perispírito, energia, mediunidade. A individualidade era o Manuel Neto, que é psicólogo. E o soma era o José Martins, enfermeiro, doutorado, né, em enfermagem, conhece tudo mais um pouco, né, uma sumidade aí no assunto. E nós desenvolvemos durante quase 3 anos esse estudo mensal. Aí eu recebia, no início a gente foi meio assim, que tava, depois entrei na faixa dos espíritos, e aí eu recebi o tema para trabalhar no próximo. Aí aquele tema era subdividido para os 3, cada um falar do mesmo tema na sua área. E esse trabalho foi a pedra angular do que eu estou fazendo hoje, inicial, né? E aí foi, depois até parei com o trabalho, por vários motivos, mas o que eu aprendi eu não perdi. E essa equipe foi se mostrando cada dia mais. Aí eu conheci, antes do projeto Psi, eu já conheci o Dr. Sebastian. O Dr. Sebastian é um médico alemão que está comigo há muito tempo, não apenas... Eu conheci ele, né, sei lá, 20 anos atrás, mas desde o início ele estava junto. E Pai João Obu, que é o preto velho, mas fora ele um monte de outros espíritos, guardiões, protetores, né, que
fizeram parte disso. Conforme eu fui adentrando a parte profissional, aí foi engrossando, pelo menos eu fui percebendo mais. Não sei se já tinham esses espíritos, mas aí eu fui percebendo mais. Mais gente, mais instituição, mais trabalho, até que um dia também eu comecei a observar e alguns clientes que são médiums também perceberam isso e eu comecei a ver extraterrestres, né? Na frequência espiritual, não fisicamente, na frequência espiritual. E aí eu falei, bom, acho que eu estou mais louco que o normal, né? Aí fiquei quietinho, tal, observei uma, duas vezes. Aí um cliente um dia falou, eu vi um assim, eu vi um assado. Aí bateu tudo, tal. E aí também sabia que tinha a participação dos extraterrestres. A gente fala extraterrestre, parece uma coisa, né? Mas, na verdade, são irmãos mais velhos nossos, que são de outros planetas. Só isso, pensa nisso. Um irmão mais velho. Nós somos crianças perto deles. Desses que estão nessa altura, nessa envergadura espiritual. Tem espíritos, tem extraterrestres que estão para a par conosco. E tem uns que têm muita não, tem mais tecnologia que a gente, e moralmente está no mesmo time. Então, esses são perigosos, né? Existem várias narrativas de abduções, né? Até algumas meio criminosas, são feitas por esses tipos de extraterrestres. Agora, esses que estão nos ajudando, têm um outro perfil, eles vibram aí para nós na frequência espiritual, para a gente ter uma ideia, né? E eles trazem contribuições, né, do mundo deles, equipamentos. Agora, eu não consigo descrever para vocês tudo, mas é isso. Cristais, trabalham muito com cristais, né, que eles trazem do planeta deles e dos que são aqui da Terra também. E aí nós fomos a cada dia apertando mais e eles me pediram para criar o curso, sistematizar para formar outros terapeutas, porque a transição estava apertando e que essa ferramenta ia ser muito utilizada. Aí falei, como é que eu vou montar? Bom, enfim, enfiei a cara e fui, consegui sistematizar o curso, consegui fazer o curso e tal, com a ajuda deles, naturalmente, né? Então, hoje nós estamos aqui. É uma equipe que, aqueles que passam a ser tratados, né? Ou que passam, agora, no caso vocês, passam a trabalhar com a corrente, ficam vinculados a essa equipe, né? Porque eles dão contrato de assistência permanente. Eu posso provar isso nas minhas incursões aí. A pessoa está passando mal não sei aonde, 2 minutos depois a gente faz o que tem que fazer, a pessoa está bem, porque é uma corrente, né, do bem, né? Então, vocês também passam a estar conectados com essa equipe espiritual. A maneira melhor, para quem não é médio vidente, não é de corporação, é tentar sempre fazer a leitura do intuitivo, porque é onde eles mais falam conosco, ou seja, seria uma espécie de telepatia. Só que para nós vai cair como uma intuição, né? Eles transmitem o pensamento e você tem aquele, nossa, aí você se acha demais, né? Nossa, eu tive uma ideia fantástica. Pode ter sido uma intuição. Beleza? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Beleza? Muito bom. Então, nós vamos fazer uma corrente agora. Se vocês puderem apagar a luz aí onde vocês estão, eu vou apagar meu refletor.
sob permissão e proteção superior. Nós damos início a mais uma corrente de restauração integral, abrindo uma frequência com todos nós em 1, 2, 3. Girando as energias em alta velocidade. Fazer só um comentário, gente. Eu não abro aqui, só abro a frequência. Eu não abro o portal, nem de encaminhamento, nem de limpeza, porque na clínica ele fica aberto 24 horas por dia. Beleza? Girando as energias em alta velocidade, frequência, sentido horário. Girando e sugando para o centro do portal. Toda energia deletéria. Girando. Pedindo o sal puro dos Andes, entrando na corrente girando. Alta velocidade, frequência, sentido horário. Retirando morbos, miasmas e cristalizações psíquicas, aterrando. Pedimos o sal rosa mineral do Himalaia. Passando pelas células do corpo, passando pelos órgãos, chakras, pontos de força, nódulos, campo áurico e mental, girando, sugando, limpando e aterrando. Que passe pela corrente todos os conteúdos psicoespirituais de superfície ligados a esta frequência. Cortando os vínculos e passando, girando e passando para o portal de luz, passando, encaminhando. Encaminhando, encaminhando, encaminhando. Rompendo os aglomerados psíquicos. Amálgama persona, personalidades dissociadas, traumas arquivados, cortando e passando. Passando, encaminhando. Raízes conflitivas, matrizes energéticas e psíquicas, ambiente psíquico drenando, rompendo os aglomerados espirituais e suas egrégoras. Pedimos as areias monazíticas, entrando na corrente, girando ao redor do corpo, alta velocidade, frequência, sentido horário, desintegrando todas as energias negativas e aterrando. Pedimos os cristais pulverizados, restaurando os padrões, padrão energético, padrão vibratório, linhas de força, restaurando. Pedimos o pó da argila e do saibro, entrando na corrente, girando ao redor do corpo, recompondo energias telúricas descompensadas e aterrando. Pedimos
as águas magnetizadas da natureza, entrando na corrente, lavando. Lavando o corpo, mente, ambiente, lavando e escorrendo. Ervas da natureza e a erva doce, a camomila, a melissa, a cidreira e o mel. Relaxando. Relaxando. E o néctar e o pólen das flores, sutilizando as energias essenciais. Sutilizando. Para aqueles que têm água, magnetizando a água. Revestindo paredes, teto e chão com energia dourada. Preenchendo com energia azul, violeta, verde, rosa, prata e laranja. Fechando todos os portais, fechando a frequência. Prontinho. Vou fazer 2 comentários, gente. Um dos comentários das sugestões, né, que foi feita é o caso da movimentação, né? Que nós pudéssemos treinar a movimentação da corrente para a gente entender melhor como se faz. Só que isso funciona assim. Aí no estudo das videoaulas vocês vão entender. Existe a corrente feita no consultório e existe essa que eu fiz aqui, que é a corrente online. Tá. A que você vai fazer no consultório, você vai fazer todas as movimentações, deve fazer, né? Deve. Todas as movimentações físicas, né? Todos os comandos, tudo certinho. Quando você for fazer, por isso que é importante você ter isso tudo registrado, né, na sua mente. Fazer. Os movimentos de fazer no consultório estão todos na plataforma. Tá? Eu gravei videoaulas com os movimentos que se deve fazer. Então, esse movimento está lá para que você possa entender como fazer no consultório. A videochamada, você vai fazer mental. Então, você não precisa fazer o movimento. Por isso que eu tenho que ter feito bastante, treinado bastante, para aquilo se tornar o quê? Uma aquisição da sua mente. Aí você vai, a hora que você falar e der o comando, aquilo está acontecendo. Eu faço com a mente o movimento, para forçar cada dia ficar mais intenso, mais autêntico. Então, no consultório eu faço com o movimento, aí, por videochamada, eu faço mentalmente o movimento. Então, isso dá mais profundidade no que você está fazendo. Nós temos que ter claro que a nossa mente está acostumada à vida física. Então, você tem que primeiro criar a referência física através do treino e depois colocar a mente para trabalhar através da mentalização e dos comandos. Então, toda essa movimentação eu gravei videoaulas que estão lá na plataforma. Uma outra coisa importante. Fazendo lá o estudo, depois as videoaulas também da prática, vocês vão ver que existe todo um contexto de comandos. É importante que vocês façam todos os comandos, porque todos esses comandos têm uma função. O que acontece comigo? Eu faço isso, sei lá, há mais de 10 anos. Nos últimos 7 anos, eu faço das 8 da manhã até as 9 da noite. Óbvio que isso já se tornou uma aquisição da minha mente. Então, eu faço a corrente, mas existem alguns espaços dela que eu resumi.
Mas não é porque não acontece, é porque já está, o comando já está na minha mente. Quando eu falo aquilo, tudo aquilo está acontecendo. Só que a situação é essa, 10 anos fazendo até 10 horas da noite. Então, vocês têm que fazer exatamente como está lá. Até isso, em algum tempo, se tornar uma aquisição, de repente, eu vou dar uma encurtada aqui, tal. O importante é fazer, que para mim, sabe, todo dia, mas 90% dela eu faço todinha. Só algum pontinho que às vezes eu faço um resumo. Mas para quem vai começar, quem vai aprender e quem vai treinar, tem que fazer todos os comandos. Beleza? Tudo bem aí com vocês? Foi boa a corrente? É? Tudo muito bem. Sim, tudo bem. Tudo ótimo. Que bom. Graças a Deus. Gente, Obrigada. beijão para todos vocês. Viu? Até semana que vem. Gratidão, Adalberto. Gratidão. Boa noite para todos vocês. Obrigado. Tchau. Boa noite. Gratidão. Pará.